Bom dia, galera. Espero que todos estejam bem depois das férias. Estamos aqui de volta para as nossas aulas de geografia com a professora Virgínia. Primeiramente, eu vou lembrá-los que nós havíamos visto até o capítulo 4, que fala sobre processo migratório. Nesse capítulo, nós vimos o módulo 9 sobre migrações internacionais e o módulo 10 sobre xenofobia. Eu, na época, passei para vocês videoaulas no portal do COC, eu não gravei as minhas próprias videoaulas, e solicitei para vocês que fizessem as atividades propostas pela própria apostila dos módulos 9 e 10. Dentre as atividades que vocês fizeram, vocês teriam que escolher 2 do módulo 9, 2 do módulo 10, copiar essas atividades à mão, ou pode ser também digitado, e deveriam comentar a resposta que vocês deram para os exercícios, né? Cada resposta deveria ser comentada. Alguns alunos já me entregaram, era para entregar através do meu WhatsApp privado. Peço para que quem não entregou não faça isso através do WhatsApp do grupo, né, da sala. Então, quem ainda está me devendo, por favor, entregue até sexta-feira, que é dia 8, no meu WhatsApp privado, tá? Vou ficar aguardando. Todas essas atividades valem nota, né? Essa do grupo 9 aliás, do módulo 9 e 10, e as próximas que a gente vai enviar para vocês. Também vocês deverão responder os exercícios que eu vou colocar no questionário do Efectos, tá? E também me respondam até sexta-feira e enviem para mim. Eu vou determinar direitinho como vai ser esse envio e falo para vocês, tá? Quem tiver dúvidas, né, devem me chamar no chat, no horário que eu estiver de plantão, conforme o calendário que o Eduardo deve ter passado para vocês, tá? Então, vamos dar início à aula de hoje, capítulo 5, sobre globalização e tecnopolos, e o módulo 11 fala de blocos econômicos. Então, a origem dos blocos econômicos é logo após a Segunda Guerra Mundial, e o objetivo é enfrentar a competitividade entre os países, né, no mundo, através da união. Então, bem, a união faz a força, já que sozinha eu não consigo enfrentar um comércio aí externo, né, ou até mesmo mundial, então eu vou me unir com outros países, terei força para colocar meu produto lá fora e também para comprar produtos que eu não tenho aqui no meu país. O comércio, então, ele vai ser facilitado através dos blocos econômicos, porque vai haver uma redução de tarifas alfandegárias ou uma eliminação total, uma isenção total. Vai depender do acordo feito entre os membros do bloco e em relação a quais produtos, né, vai haver a redução e em relação a quais vai haver a eliminação. Bem, estágios de integração dos blocos econômicos. Então, vai desde aquele bloco mais simples até o mais integrado, mais complexo. Então, primeiro tipo aí seria a zona de preferência alfandegária, onde há só a redução de tarifas alfandegárias entre os países que são membros do bloco. Então, eles vão fazer um acordo e vão escolher os produtos sobre os quais vai haver redução de tarifa. Não precisa ser sobre a totalidade dos produtos comercializados entre eles, não. Nós temos a zona de livre comércio logo em seguida, que aumentou aí a integração, que vai eliminar ou reduzir tarifas alfandegárias entre os membros do bloco. Porém, se um país desse bloco vai comercializar com um que não é do bloco, ele vai fazer um acordo totalmente independente com esse país de fora do bloco e vai determinar ali quais tarifas alfandegárias vão ser estabelecidas para os produtos que estão sendo comercializados entre eles, entre esse país que é do bloco com um que é de fora do bloco, tá? Agora, entre os do bloco, não, aí as tarifas são acertadas entre eles e são as mesmas para todos, né? Então, se um país do bloco comercializa com outro e com um terceiro, as tarifas vão ser as mesmas para aquele mesmo tipo de produto que está aí circulando entre os três países. União aduaneira tem as mesmas características da zona de livre comércio, mas integrou um pouquinho mais. Por quê?
as tarifas externas são comuns. Então, também, quando um país do bloco vai comercializar com um que não é do bloco, então ele vai ter que utilizar as mesmas tarifas que ele utiliza para os países que são membros. Para aquele determinado produto ali que está sendo comercializado com um de fora, a tarifa será igual, da mesma forma como quando ele comercializa com algum país que é do próprio bloco. Bem, aí vamos integrar um pouco mais, que chega aí na melhor integração, que é a do mercado comum, que não se limita só ao comércio de produtos entre os países que são membros e os serviços prestados, mas também há uma livre circulação das pessoas e também dos capitais, tá? É o exemplo, então, da União Europeia, que também se tornou uma união econômica e monetária, porque adotou uma moeda comum dentro da União Europeia, porém, numa zona restrita lá chamada de zona do euro. Bem, a União Europeia, nós vamos ver aqui rapidamente como ela foi sendo formada, né? Quais foram os acordos que acabaram culminando com a União Europeia e depois os acordos também dentro desses blocos antes da União Europeia e que depois passaram a fazer parte também dos acordos da própria União Europeia. Então vamos lá. Em 1944, estava ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já foi formado o Benelux, que é a sigla para Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que a propósito era uma união aduaneira. Em 1952, o Benelux, com a adesão de França, Itália, Alemanha Ocidental, se tornou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Com mais países entrando, em 1957, através do Tratado de Roma, o SECA se tornou o Mercado Comum Europeu, também conhecido como Comunidade Econômica Europeia. Em 1960, ele torna-se uma Associação Europeia de Livre Comércio. Então, deixa de ser uma união aduaneira e vira uma Associação de Livre Comércio, que foi criada pelo Reino Unido. Tá? O Reino Unido que liderou isso dentro aí do Mercado Comum Europeu. Em 1991, houve o Tratado de Maastricht, que formou definitivamente a União Europeia. Foi em 1999 que ocorreram os acordos para a criação do euro, né, a moeda única da União Europeia, que passou a ser utilizada apenas em 2002, né, teve esse prazo aí para poder emitir moeda e inclusive criar as regras também de como funcionaria isso. Então, teve esse lapso aí de tempo para poder estruturar a implantação do euro que ocorreu em 2002. E assim, houve a uniformização também da política externa, né, teve que criar uma política externa comum para todos que utilizariam o euro, fundou-se o Banco Europeu e o Parlamento Europeu também nesse mesmo ano. Atualmente a União Europeia conta com 27 países, antes tínhamos o Reino Unido, né, eram 28, agora caiu para 27. O Reino Unido saiu da União Europeia oficialmente no último dia 31 de janeiro, né, ou seja, 31 de janeiro de 2020. Os tratados que fizeram parte da União Europeia, inclusive os anteriores, que como eu falei para vocês, muito deles que funcionavam antes da União Europeia ser criada, passaram a integrar os acordos da própria União Europeia. Outros não. A União Europeia passou a existir, antes era Mercado Comum Europeu, então muita coisa ficou lá atrás no passado. Mas outras passaram a integrar a União Europeia, né, migraram para a União Europeia. Mas vamos fazer uma recapitular isso. Em 1957 foi criado o Mercado Comum Europeu, pelo Tratado de Roma. Em 1985 teve o Acordo de Schengen. O que é isso? Ele padronizou as regras de livre circulação de pessoas. Então, regras para o visto, para asilo de refugiados, controle das fronteiras, cooperação policial e jurídica entre os membros. Por que é tão importante a cooperação policial? Vamos supor que alguém cometa um crime em um país. É muito comum a gente ver isso, inclusive em filmes. Qual é a tentativa? De fugir para o outro país para não ser pego em flagrante, né? Ou não ser pego dentro ali do prazo que essa pessoa possa ser presa e responder o processo presa.
Então, esse tipo de cooperação, ela faz com que a polícia de qualquer país membro ali da União Europeia tenha autoridade para prender aquela pessoa que cometeu o crime, e ela sofrer as punições previstas no regramento do seu país, tá? Que é membro da União Europeia. Bem, em 1986 houve o Ato Único Europeu, que foi uma revisão do Tratado de Roma, com medidas para realizar o mercado interno, ou seja, deu maior circulação de mercadorias entre os produtos, né, dos países ali do mercado comum europeu, que ainda não era União Europeia, vamos nos lembrar disso. Em 1992, Tratado de Maastricht, né, 1991, 92, substituiu o mercado comum europeu pela União Europeia. Em 1997, Tratado de Amsterdã integrou o Acordo Schengen às leis da União Europeia. O Acordo Schengen lá de 1985, que era do mercado comum europeu, passa a ser usado na União Europeia. Em 2000, foi criado o Tratado de Nice, porque aí países novos podem entrar na União Europeia. Lá em 1991, 92, quando a União Europeia foi criada, países novos não puderam entrar de imediato. Então, só em 2000 vem a lei que permite a entrada de mais países. Em 2004 para 2005 foi criado o Frontex, que é a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. Ou seja, todo aí um aparelhamento para poder proteger as fronteiras da União Europeia contra a entrada de imigrantes ilegais, e hoje a grande preocupação é com os terroristas, como sabemos. Em 2009, foi criado o Tratado de Lisboa, que uniformizou, pelo menos procurou uniformizar as leis dos países membros da União Europeia. Por exemplo, se o país é membro da União Europeia, ele não pode ter uma lei tão diferente da de outros que são membros. Então, eles procuraram, né, uniformizar essas regras. Então, as regras no setor civil, no setor penal ou criminal, no setor trabalhista, porque tem circulação de pessoas, tem circulação de investimentos dentro, né, da União Europeia, entre os países que são membros, então as leis têm que estar uniformizadas, porque senão acaba havendo uma divergência entre eles próprios, e a integração quer exatamente o oposto disso. Em 2016, ocorreu o acordo da União Europeia com a Turquia sobre refugiados. A gente sabe que a Turquia acaba sendo passagem de refugiados, principalmente do Oriente Médio, para a Europa. Então, assim, a Turquia fez um acordo com a União Europeia de devolver ilegais que estivessem em seu próprio território, não deixando eles seguirem viagem, né, para chegar na União Europeia, e em troca a União Europeia deveria acolher os turcos que estivessem em seu território. A Turquia quer entrar para a União Europeia, então para ela é bom, né, fazer esses acordos com a UE. Bem, zona do euro. A zona do euro é controlada pelo Banco Central Europeu. Em 1998, vamos lembrar que foram criadas as regras de 98 para 99, tá, da criação do euro. Em 2002, houve a adoção do euro, passou a circular na Europa. E há países que não são da zona do euro, e, aliás, países que não são da União Europeia que podem usar o euro, como Mônaco, Vaticano e San Marino. E um exemplo de país que era da União Europeia, mas não quis entrar para a zona do euro, o Reino Unido, que eu nem coloquei aqui no meu slide. Bem, exigências para se tornar um país aí da zona do euro. Ter estabilidade econômica. Um exemplo de estabilidade econômica é não ter inflação, ou a inflação ser bem baixa, ser bem controlada. O equilíbrio financeiro, o equilíbrio cambial. Bem, qual é o objetivo com todas essas exigências? Garantir estabilidade econômica e financeira, o crescimento econômico, potencializar o mercado único, aumentar a integração e fortalecer a economia europeia. O que eu quis dizer com isso? Se um dos países que é da zona do euro está com problema, ou alguns deles, eles são um perigo, eles podem contaminar os demais. Então, essa estabilidade, ela deve ser garantida para que não acabe prejudicando a própria estabilidade de todos os demais. Bem, houve crise na zona do euro, por mais que tenham criado aí regras para evitá-la, né? E a crise foi a dos PIGs,
PIGS, sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então vamos nos lembrar que lá em 2008 começou a grave crise, né, imobiliária lá nos Estados Unidos, que acabou atravessando suas próprias fronteiras e chegou na Europa e em vários países do mundo. E os PIGs foram os mais afetados. E deles todos, a Grécia foi a mais gravemente afetada. Em 2014, o comprometimento do PIB da Grécia estava em 174,9%, ou seja, os gastos públicos na estratosfera, sendo que o limite é de 3% do PIB, né, de dívida pública que um país da União Europeia pode ter. A Grécia, né, poderia ter sido expulsa em 2 anos por não conseguir resolver o problema, mas isso não acabou acontecendo, porque a regra diz que em 2 anos o país não resolveu o problema, ele vai ser expulso. Desafios, então agora, salvar o euro, né, então resolver esse problema da crise nos PIGs para poder salvar o euro, sanear os bancos, seria dar ajuda financeira para impedir falências e reduzir o desemprego. Reduzir falências ou impedir falências, aliás, é importante porque a gente sabe que os bancos, eles injetam dinheiro na economia. Então, deixar um banco falir vai piorar ainda mais a situação. Bem, os PIGs acabaram recebendo ajuda financeira do Troika. Quem é o Troika? Né? O apelido que foi dado aí para o Banco Central Europeu, FMI e a Comissão Europeia, que ajudaram, então, os PIGs a se recuperarem da crise econômica na qual eles entraram, né? Lembrando que a Grécia ainda está nessa crise. Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, eles se recuperaram, principalmente a primeira foi a Irlanda a se recuperar, né? A Grécia é que não saiu da crise e agora com o problema que nós estamos vivendo mundial, que todo mundo está em crise, né? A situação da Grécia é mais preocupante ainda. Bem, na Grécia a gente vai ver crescer partidos de esquerda a partir aí dos empréstimos que ela recebeu da Troika. Por quê? Para poder ter essa verba liberada, a Troika fez exigências, e exigências que sacrificariam principalmente a população. Então, os partidos de esquerda, que têm essa característica de defender o aspecto social, e estavam ali assumindo o poder na Grécia, eles vão se recusar a cumprir aí as exigências da Troika. Porém, a Troika também ameaçou, não vai cumprir, então vai ser expulsa da zona do euro. E aí a Grécia recuou, né? O governo grego teve que recuar e aceitar as regras. Que regras seriam essas? Né? De limitar os gastos públicos, aumentar os juros, privatizações, não dar aumento para os aposentados. Então são aí questões que a Grécia teria que cumprir para continuar recebendo as verbas, né, do empréstimo que foi prometido a ela pela Troika. Bem, a União Europeia fez um pacto fiscal. O que seria isso? Eu acabei de falar para vocês que o teto de dívida que um país da União Europeia pode ter, né, da zona do euro principalmente, é de 3% de dívida pública. Eles diminuíram ou pretendem diminuir isso para 0,5% como garantia para não, né, ninguém se aventurar a querer gastar mais, tá? E eles também têm a intenção, aliás, de criar um fundo de resgate permanente, uma espécie de FMI da União Europeia, e que seria o chamado de Mecanismo Europeu de Estabilidade. Esse fundo teria aí 500 milhões de euros para poder ajudar as economias europeias que passassem por algum tipo de problema, como foi o caso dos PIGs. Então, ao invés de recorrer ao FMI ou a outra instituição financeira, teria o MED, né, que é a sigla para Mecanismo Europeu de Estabilidade. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, né, na Europa, e é uma característica que a gente está vendo crescer também fora da Europa, inclusive aqui no Brasil. O de partidos radicais de esquerda e de direita. E no caso da Europa, esse radicalismo pode pôr em risco a manutenção da integração da União Europeia, porque a gente sabe que cresce aí o nacionalismo, e o nacionalismo está na ponta oposta, né, da União, né? Ele defende
aspectos particulares, nacionais, e então vai para o lado oposto do que seria uma união. Então é isso, pessoal. A aula do módulo 11, né, sobre blocos econômicos foi essa. Se vocês tiverem dúvidas, eu estarei online, ao vivo, no Efectos, no chat, tá? Podem deixar perguntas por escrito, ou também podem perguntar ao vivo. E vocês terão exercícios que eu vou deixar lá no questionário do Efectos. Por favor, façam até sexta-feira e me entreguem, tá bom? De acordo com o que eu colocar lá, como deve ser feito. Um beijo a todos e até a próxima aula. Oh, perdão, deixei aqui para vocês outros blocos econômicos como curiosidade, tá bom? Um beijo, até!